Matrizes e strings. Uma matriz é uma coleção de variáveis do mesmo tipo, por isso elas são chamadas de tipos homogêneos, que é referenciada por um único nome. Um elemento específico em uma matriz é acessado por meio de um índice. Em C, todas as matrizes consistem em posições contíguas na memória. O endereço mais baixo corresponde ao primeiro elemento e o mais alto ao último elemento. Matrizes e strings. Uma matriz é uma coleção de variáveis do mesmo tipo que é referenciada por um único nome. Um elemento específico em uma matriz é acessado por meio de um índice. Em C, todas as matrizes consistem em posições contíguas na memória. O endereço mais baixo corresponde ao primeiro elemento e o mais alto corresponde ao último elemento. Matrizes podem ter de uma a várias dimensões. A matriz mais comum em C é a matriz de string, que é simplesmente uma matriz de caracteres terminada por um nulo. Essa abordagem a strings dá a C um poder e eficiência que as outras linguagens não possuem. Em C, matrizes e ponteiros estão intimamente relacionados. Uma discussão sobre cada um deles normalmente refere-se ao outro. As matrizes unidimensionais. Nesta unidade, nós veremos as matrizes unidimensionais, as strings, matrizes bidimensionais e matrizes multidimensionais. As matrizes unidimensionais, a forma geral de declaração delas é esse. É o tipo, assim como a gente declara uma variável comum, o nome, que é o nome da matriz, o nome que a matriz será referenciada, e o tamanho, que é a quantidade de elementos que essa matriz terá. Em C, toda matriz tem 0 como primeiro índice. Então, se eu tenho uma matriz de tamanho 10, a minha matriz tem os índices de 0 a 9, sequenciais, contíguos. São essencialmente listas de informações do mesmo tipo. Vamos ver alguns exemplos no Code Blocks. Bom, então vamos à prática, declarando inicialmente um vetor do tipo inteiro. Então, seguindo aquela forma já passada, tipo, o nome, vou chamar de vet, e o tamanho do vetor 10. Então, o que significa isso? Eu tenho um vetor chamado vet, do tipo inteiro, que tem 10 posições. Ou seja, é como se eu tivesse 10 variáveis inteiras. Só que todas elas têm o mesmo nome, vet. O que diferencia uma da outra é o índice dela. Então, na declaração, o que vem entre colchetes aqui depois do nome da variável, do nome do vetor, no caso, é o tamanho do vetor. Na utilização, o que vem depois é o índice a qual eu me refiro. Então, variável vet na primeira posição, ou seja, no índice 0, recebe 10. O que eu fiz? Eu atribuí um inteiro para a primeira posição do vetor chamado vet. A segunda posição é a posição 1. Vou colocar o valor 5 aqui, por exemplo. Então, olha só. Na declaração, o que vem entre colchetes, repetindo, é o tamanho do vetor. Então, esse vetor significa que ele tem 10 posições. A primeira posição é a posição de índice 0 e a última posição é a posição de índice 9. Então, de 0 a 9 eu tenho 10 posições. Quando eu vou utilizar esse vetor, agora, entre colchetes, não é mais o tamanho dele, e sim a posição, o índice dele, a posição onde o valor está dentro desse vetor. Então, o vetor vet na posição 0 recebe o valor 10. Na posição 1, recebe o valor 5. E assim eu posso continuar. A posição 2 recebe o valor tal, a posição 3, até a posição 9. A última posição do meu vetor é a posição 9. Vou colocar aqui o valor 20, por exemplo. Então, isso significa dessa forma que eu manipulo as posições do meu vetor. Obviamente, aqui eu fiz atribuições com constantes direto, dentro dessas posições do vetor. Para eu mostrar na tela uma posição de um vetor específico, aqui como é inteiro, eu continuo com o percentual D e vet na posição qualquer, posição 1, por exemplo.
Nesse exemplo, ele vai escrever na tela o quê? Vai escrever na tela 5, que é o valor que está no vetor na posição 1. Então, só para a gente ver o resultado, está lá, 5. Se eu quiser a última posição, ele vai escrever 20, né? Se eu colocar aqui para escrever o vetor na posição 9, o valor que vai sair na tela vai ser 20. Se eu colocar o vetor na posição 0, o valor que vai sair na tela é 10. Bom, aqui é uma forma de atribuir, de fazer uma atribuição direta, né, com constante. Mas eu posso também pegar a informação pelo teclado, assim como a gente já vinha fazendo nos exemplos anteriores. Então, percentual de e comercial VET na posição qualquer, né? Vamos ver a posição 0 mesmo. Então, nesse exemplo, eu estou capturando da tela, capturando o teclado, né, um valor qualquer e jogando no vetor na posição 0. Depois eu mostro na tela essa mesma posição. Então, testando, da mesma forma como variável simples, fica esperando o cursor, né? Vou digitar 7, depois o 7 aqui ele mandou no scanf, né? Depois o printf mostrou o 7 que tinha dentro dessa variável. Bom, então qual é a vantagem, né? De utilizar um vetor desse e não utilizar 10 variáveis. A vantagem é que eu tenho aqui eu posso usar uma variável para me referenciar ao índice do vetor. Então, o que acontece? Aqui eu posso colocar num laço de repetição, por exemplo, para preencher todas as posições do vetor ao mesmo momento. Então, olha lá, vou declarar uma variável para fazer um controle do laço de repetição, né? E vou utilizar um for. Então, para i igual a 0 e menor que 10, né, que vai ter 9, e mais, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as informações do teclado. Na verdade, a pessoa vai ter que digitar os 10 valores do mesmo jeito. A diferença é que eu não preciso de fazer um monte de scanf. Eu não preciso de fazer um scanf para cada variável. E aqui, ao invés de ter uma constante, para me referenciar ao índice do vetor, eu tenho a variável i. Porque a variável i é a variável que vai sofrer a modificação, né, com esse incremento. Então, o i ele começa em 0, depois que ele faz uma interação no laço, ele passa a 1, depois ele passa a 2, a 3, até que ele chega a 9, faz a última interação, passa a 10. Aí, i não é menor que 10 mais, ele sai do laço. E para eu mostrar na tela, num momento diferente do momento em que eu capturo as informações, eu posso fazer outro laço, eu vou até utilizar a mesma estrutura. Só que aqui agora é printf, não tem mais o e comercial, e eu vou dar um espaço aqui para mostrar os valores separados por um espaço, para não ficar todos os números colados. Então, dessa forma, o que o programa está fazendo? Ele pede para o utilizador, né? Ele espera que o utilizador informe 10 valores, depois que informa o 10º valor, ele mostra todos os valores do vetor. Então, vamos testar. Então, olha lá, 1, 4, 2, 7, 0, 9, 12, 44, 66, 77. Ele mostrou os 10 valores. Então, esses valores, eles foram carregados para dentro das posições do vetor, e depois aqui ele mostrou todos os valores que estão em cada uma das posições desse vetor. Então, além dessa utilização, eu tenho, né, agora eu posso utilizar da forma como eu precisar, né, o vetor. Eu vou fazer um outro exemplo aqui, que ao invés de mostrar todos os valores digitados, eu vou digitar os 10 valores e vou mostrar a soma de todos os valores do vetor. Então, vou pegar uma outra variável aqui, até posso declarar na mesma linha aqui, né? Soma. Soma recebe 0, zerei, né? Inicializei a variável. Agora aqui no lugar desse printf, eu vou fazer soma mais igual VET na posição i, para eu pegar sempre o valor que tem em soma mais o valor que tinha mais valor que tem na posição do vetor. Aqui sim eu posso mostrar na tela, agora fora do laço, né? Que agora não tem mais, não me interessa mais mostrar todas as informações do vetor, embora eu possa fazer isso se eu quiser ainda, os valores continuam lá.
Mas nesse exemplo eu quero mostrar o valor da soma de todas as posições do vetor. Então, percentual de soma. Agora eu carrego o vetor com as 10 posições. E a soma dos 10 valores que estão no vetor é 45. Então, olha, tem bastante, né, utilidade. Agora eu posso desenvolver joguinhos, eu posso fazer um monte, né, de aplicações, eu posso ter um monte de aplicações utilizando o vetor. Porque nos exemplos que nós fizemos, que poderíamos ter feito, né, com o laço de repetição, sem o auxílio do vetor, eu até consigo fazer até consigo ter essa mesma utilização, né, de somar os valores de uma lista de 10 valores, mas eu preciso de fazer de outra forma. Eu tenho que colocar dentro do laço que eu capturo, fazer ele ir somando lá dentro, depois mostra a variável e eu perco todos os valores que eu digitei. Agora aqui eu tenho registro, né? Se eu quiser aqui embaixo mostrar de novo depois todos os valores que eu tenho no vetor, eles ficam guardadinhos para mim, enquanto o programa ficar funcionando. Então, ó, peguei, utilizei os valores para fazer a soma. Agora eu mostro aqui de novo. Posso mostrar aqui de novo os valores. Vou dar um espacinho. VET na posição I. Porque eu tenho, né? Ele fica para mim como registro. Então, ó, digitei os 10 valores. A soma é 45 aqui, né? E depois ele mostrou o 3, que foi o primeiro valor. O problema aqui é que ele ficou grudadinho, né? Para que isso não aconteça, eu posso saltar uma linha aqui para ficar melhor apresentável. Olha lá, soma 48, depois ele mostrou de novo o meu vetor. Então, assim, né, com o vetor, ele não precisa necessariamente, a gente vai ver, né, no próximo vídeo, não precisa de necessariamente ser um vetor de inteiros, pode ser um vetor de qualquer tipo que eu queira. Inclusive, não precisa nem de ser dos tipos nativos da linguagem C, pode ser de um tipo que eu criei, né? Uma utilização bem bacana, né, para os vetores é a utilização de string, para fazer strings, né, porque em C a gente não tem o tipo string como tipo nativo, então a gente precisa criar um vetor de char para que ele seja um tipo string para mim, para que ele tenha um comportamento como uma string. Então isso já é um assunto do próximo vídeo.